TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 24 de fevereiro. E nesta edição, defesa nega acusações contra ex-secretário preso por estupro de vulnerável. Liquidação pós-carnaval aquece o comércio de Petrópolis e impulsiona giro de estoques. Afundamento de pista causa interdição na Serra de Teresópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar um espetáculo musical na Casa de Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Começamos agora, é claro, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira. E olha só, gente, hoje vamos trazer mais desdobramentos sobre a prisão do ex-secretário de Habitação aqui de Petrópolis, que foi preso por suspeita de estupro de vulnerável aqui na cidade na última sexta-feira. A gente, inclusive, vou pedir para a produção colocar na tela algumas imagens do momento da operação que foi realizada, quando foram encontradas algumas armas, foi feita uma revista na casa desse acusado, algumas imagens que nós não trouxemos na edição de hoje, mas que não são o foco principal dessa informação que a gente está trazendo aqui para vocês, mas é claro, é sempre muito importante dar tudo para vocês, mostrar tudo que a gente tem disponível. Mas a nosso foco, como eu já disse, a gente está, só para completar, a gente está acompanhando aqui armas, munições, mas esse não é o foco da nossa edição de hoje, não é o foco da informação realmente dessa edição de hoje. Isso porque a gente está ao vivo aqui com o Jonathan Joras, que tem mais informações, porque o nosso foco de hoje é justamente a resposta da defesa desse ex-secretário que foi acusado, que informa por meio de nota que ele nega de forma veemente todas as acusações. Os advogados também declararam que as armas apreendidas durante a operação estariam regularmente registradas. Não é isso mesmo, não é isso, Jonathan? Essa foi a informação que foi passada por meio da defesa desse ex-secretário. Boa tarde para você, muito obrigado pela sua participação aqui. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, como você já adiantou em relação ao que a defesa falou, né? Segundo a defesa, não há provas que sustentam a acusação de estupro de vulnerável. Os advogados, né, do secretário informaram que o investigado possui licença do CAC, né? Agora a gente já entra falando da questão das armas, né? Como você já mostrou aí as imagens das armas sendo apreendidas, das munições, enfim. E ele informou que os advogados informaram que ele possui a licença de CAC, colecionador, atirador e caçador, com a documentação ativa e que as armas estariam regularizadas. A nota da defesa do secretário destaca ainda que a Constituição Federal garante a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa. Enfim, mas a defesa afirma também, Hugo, que não se pode associar automaticamente a condição legal de CAC e a prática de crime e repudiou o que chamou de condenação antecipada e exposição indevida da imagem do investigado. Isso tudo segundo os advogados do secretário. Bom, já a Polícia Civil informou que foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos. E, segundo as investigações, né, o ex-secretário ele mantinha um convívio com a vítima e ele teria se aproveitado dessa relação de proximidade para cometer o crime. Enfim, Hugo, durante as buscas, né, do gabinete, o cumprimento do mandado por parte da Polícia Civil, e no gabinete e a outros endereços ligados a ele, como a gente pôde ver em uma casa, né, onde foram encontradas as armas, foram apreendidas 5 armas, entre elas 2 fuzis, além de carregadores municiados, munições e aparelhos eletrônicos. Bom, a Polícia Civil afirma que, apesar do investigado possuir licença de CAC, né, como a defesa do secretário tinha dito, o armazenamento estaria em desacordo com as normas previstas no Decreto 11.615 de 2023 e na Portaria 166 do Exército Brasileiro. Bom, a Justiça converteu a prisão em flagrante, que seria em flagrante em prisão preventiva, o que significa que ele permanece preso enquanto o processo segue em andamento
enfim, todo aquele trâmite relacionado à justiça. O ex-secretário já havia sido denunciado anteriormente pelo Ministério Público pelos crimes de extorsão e associação criminosa. Só que em nota, Hugo, a Prefeitura de Petrópolis informou que realizou exoneração imediata após tomar conhecimento da prisão. E o município também declarou que não compactua com a conduta que viole a integridade física, moral ou psicológica de qualquer pessoa e que confia no trabalho das autoridades competentes. Enfim, a defesa alegou que não tem provas suficientes, né, em relação à prisão do ex-secretário, e só que a Polícia Civil diz que, em relação ao CAC, o armazenamento e todas as armas ali estão em desacordo com essa norma que eu falei, esse decreto 11.615 e na portaria 166 do Exército Brasileiro. Enfim, a Polícia Civil ainda investiga o caso para que em busca de mais desdobramentos dessa prisão, e a gente vai seguir atualizando aqui sempre. Volto com você. É verdade, Jonathan, a gente vai seguir atualizando, é um caso muito complicado em todos os pontos, é um caso todo muito complicado mesmo, e é claro, a gente não pode fazer nenhuma suposição, mas a gente tem que confiar, é claro, no trabalho das nossas forças de segurança, do nosso judiciário, para justamente trazer uma definição final sobre esse caso, e é claro, mais uma vez, a gente vai continuar acompanhando. Mas, Jonathan, agora trocando de assunto, aproveitando que você está na rua, estou vendo aí que você está na Rua do Imperador, queria que você contasse para a gente um pouco como é que está o dia aqui em Petrópolis. Então, Hugo, o tempo ele não tá frio, tá? Por exemplo, tem muita gente andando na rua de bermuda, short, camisetas de manga curta, e apesar do tempo estar um pouco encoberto, né? Aquele sol entre nuvens não tá nada frio, né? Tá aquela temperatura mais amena, né? Típica aqui da estação, a gente sabe que vai esquentando ao longo do dia. Em relação até aqui o movimento, pelo menos aqui onde eu estou, vocês puderam acompanhar aqui que estava até aqui, claro, esse sinal que fica aqui na da Rua do Imperador, próximo aqui ao terminal rodoviário, ele demora mais tempo para abrir, e aí acumula sempre muito movimento de carro aqui nessa parte da avenida, né, na Rua do Imperador. Mas de uma forma geral, quando eu vim caminhando aqui pela rua, e no caminho aqui para o local onde eu estou, tem muita gente na rua, tem bastante movimento de carro, né? Até um movimento pelo horário, né? A gente está próximo do horário do almoço, natural que as pessoas estejam saindo para almoçar e tal, mas um movimento um pouco diferente do que é numa terça-feira normal, né? Enfim, vocês podem acompanhar aqui atrás de mim que tem bastante movimento de carro, claro, o sinal está fechado, então tem aquele acúmulo de trânsito aqui nessa localidade. Mas enfim, tem bastante gente na rua, tá aquela temperatura amena aqui na cidade de Petrópolis. Enfim, volto com você. Perfeito, Jonathan. Mais uma vez, obrigado pelas informações. E a gente está vendo agora realmente a cidade voltando àquele dia útil de verdade, né? A gente teve aquele período de carnaval, depois a quinta e a sexta-feira que já tinha passado desse período, mas que ainda assim a gente ainda viu alguns reflexos desse feriadão. Agora sim, as coisas voltando ao normal, dias de trabalho como a gente está acostumado a ver aqui em Petrópolis e, é claro, em todo o Brasil. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações e pela sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate. E olha só, gente, agora trocando de assunto, nós vamos falar sobre uma questão que também envolve essa observação de como é que está a cidade. Isso porque a gente tem um comunicado muito importante da Prefeitura de Petrópolis. O Executivo Municipal informa que o Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis, o CIMOP, está passando por um processo de atualização e modernização tecnológica. Esta ação faz parte de uma ação de substituição de equipamentos antigos por câmeras de alta tecnologia. Durante esse período de transição, o sistema de acesso externo, que permite a visualização das câmeras pela população, especialmente em períodos de chuva, como a gente está vivendo atualmente, ficará temporariamente fora do ar por alguns dias até a conclusão técnica desse serviço. O Executivo reforça que a transição é gradual e não compromete o monitoramento do tráfego de veículos nem as operações de policiamento e segurança, que seguem funcionando normalmente de forma interna e integrada.
A Prefeitura solicita que, durante este intervalo, a população acompanhe os avisos e alertas meteorológicos exclusivamente pelos canais oficiais da Defesa Civil de Petrópolis. E olha só, gente, passado o Carnaval, o comércio de Petrópolis entra em um de seus períodos mais aguardados do ano, de acordo com a Câmara de Dirigentes de Lojistas, a liquidação pós-folia. Com descontos que podem chegar até 80%, as lojas de diferentes segmentos apostam na queima de estoque para atrair consumidores e movimentar a economia local neste fim de verão. A campanha de descontos se espalha por toda a cidade, do centro histórico aos principais polos comerciais dos distritos como Itaipava e Big, criando assim oportunidades para quem busca roupas leves, calçados, acessórios, pó da praia e itens da estação a preços mais acessíveis. E também para o comerciante fazer a queima total dos seus estoques para poder se capitalizar e com isso poder já começar a planejar a nova coleção de outono que vai iniciar-se aí provavelmente na segunda quinzena de março. A expectativa do varejo é de aumento no fluxo de consumidores nos próximos dias. A liquidação pós-carnaval é uma tradição no comércio de Petrópolis. Estamos iniciando novamente essas promoções com descontos que vão até 80%. Além do impacto direto nas vendas, de acordo com a Câmara de Dirigentes de Lojistas de Petrópolis, o aumento da circulação de pessoas nas áreas comerciais também beneficia outros setores da economia. Com o setor do comércio bem distribuído geograficamente, Petrópolis se consolida como um destino atraente para compras neste período, reforçando a importância das liquidações como instrumento de estímulo ao consumo e fortalecimento da economia local. Segundo a CDL, a liquidação pós-carnaval cumpre um papel estratégico para o setor, permitindo que os empresários renovem seus estoques e se preparem para a chegada das coleções de outono. Este é um momento muito importante para o consumidor aproveitar e comprar mercadorias com preços especiais. O varejo brasileiro deve atravessar os primeiros meses de 2026 em ritmo moderado, segundo a pesquisa mensal do comércio do IBGE. Em fevereiro, a expectativa é de um avanço nominal em torno de 2,6% sobre o mesmo mês do ano anterior, mas com retração real de 1,1% quando descontada a inflação. Já em março, o cenário é mais favorável. A projeção aponta para crescimento nominal de 6,3% e alta real de 2,9%, refletindo a recuperação após a queda registrada no fim de 2025. Olha só, gente, um afundamento de pista causou a interdição da BR-495 no trecho que liga Petrópolis a Teresópolis, entre a manhã e a tarde de ontem, de segunda-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foi acionado para que as medidas necessárias fossem tomadas. Em razão do afundamento, motoristas que passavam pela Serra de Teresópolis colocaram galhos como sinalização para outras pessoas que fossem utilizar a pista. O caso aconteceu entre a manhã e tarde desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro. A PRF informou inicialmente que o bloqueio era parcial e, posteriormente, a rodovia ficou totalmente interditada. O DENIT foi acionado para que medidas necessárias fossem adotadas. O afundamento foi registrado no quilômetro 23 da BR-495, na serra que liga Teresópolis a Petrópolis. De acordo com a PRF, o buraco chegou a ter cerca de 1 metro de profundidade. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Obrigado pelas informações, Jonathan. E olha só, o DENIT informou que técnicos da autarquia avaliam as condições da estrutura para saber o que ocasionou o afundamento e também para avaliar as condições da pista. Além disso, por volta das 5h45 da tarde, o trecho ficou totalmente interditado. E aproveitando que nós estamos subindo ainda mais a serra e falando de Teresópolis, o início do ano legislativo da cidade foi marcado por novas críticas à lei complementar, que autoriza a construção de prédios de até 20 andares no município. 3 parlamentares solicitaram a revisão da norma. A lei foi aprovada em dezembro do ano passado, ou seja, de 2025, e desde então tem gerado repercussão na cidade. A vereadora Márcia Valentim, do PRTB, abriu a sessão defendendo a reavaliação do texto, apesar de, na época, todos os parlamentares terem votado a favor da medida, fazendo com que o texto fosse aprovado por unanimidade.
Vale destacar que a norma autoriza a construção de edifícios de até 20 andares na cidade de Teresópolis. A gente sabe que está na justiça, a gente aguarda a resposta, senhor presidente, mas é necessário reavaliar porque a gente precisa ouvir a população. E foi andando nas ruas, foi sendo abordada, foi ouvindo, que a gente repensa. E a gente vê o que é benefício e o que é malefício. A vereadora professora Amanda, do Republicanos, ressaltou que entrou com um pedido durante o recesso parlamentar para que o procedimento que tramitou o projeto seja anulado. De acordo com ela, há divergências no texto. Por isso, na próxima sessão, a parlamentar vai entrar com um requerimento visando a revisão do texto. A qual a Lei Complementar 351 de 2025, promulgada em 19 de dezembro, foi passada por nossa casa através do projeto de Lei Complementar 026, que a gente identificou que dentro dos ritos do regimento existe vício insanável, e o que compromete todo o trâmite legal para que essa lei produza todos os seus efeitos jurídicos. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, o CAU, enviou um ofício ao prefeito Leonardo Vasconcelos com o objetivo de solicitar explicações formais sobre a lei. O documento assinado pelo presidente do órgão, Sidney Menezes, diz que não houve estudos técnicos que justificassem a mudança no perfil arquitetônico de Teresópolis. De acordo com o CAU, a norma viola os princípios e diretrizes estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do município. Além da falta de estudos técnicos, não houve consulta prévia à sociedade e aos conselhos municipais da cidade e de defesa do meio ambiente. Todo empreendimento de grande porte precisa ter um estudo técnico, para que se tenha ali uma avaliação do impacto daquele empreendimento. Aumento da infraestrutura local, aumento da densidade naquela rua ou naquele bairro que compromete a qualidade de vida das pessoas. Segundo Sidney Menezes, o CAU pretende atuar junto ao Ministério Público, caso a autarquia não consiga as respostas solicitadas. E trabalhar juntamente com essas instituições para a revogação dessa lei que não nos parece muito adequada para a cidade de Teresópolis, especialmente naquele sítio no Alto de Teresópolis. O presidente do Conselho destacou ainda a importância do órgão na mediação de conflitos urbanos. Portanto, buscar informações, mediar esses conflitos para que se tenha ali uma solução. A cidade é dinâmica, a cidade cresce, a cidade evolui, mas tem que ser dentro de um ordenamento que garanta qualidade de vida, qualidade ambiental e satisfação das pessoas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também se manifestou sobre o caso. No dia 7 de janeiro deste ano, o órgão encaminhou uma recomendação ao município solicitando a revogação da lei. Gente, com essas informações nós encerramos o primeiro bloco do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e olha só, gente. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou na última sexta-feira um inquérito civil para apurar a atuação de agentes privados no Carnaval de Areal, cidade próxima aqui de Petrópolis e, é claro, aqui entre as cidades da nossa região de cobertura. Eles teriam sido contratados pelo município para realizar a segurança dos eventos na cidade durante o período carnavalesco. O inquérito foi instaurado através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios. A promotoria recebeu imagens que mostram seguranças de uma empresa privada agredindo repetidamente pessoas com golpes de cacetete, inclusive quando algumas já estavam caídas no chão. De acordo com o Ministério Público, o inquérito vai investigar a atuação dos agentes que foram contratados pelo município de Areal para a realização da segurança de eventos de carnaval na cidade. A Prefeitura informou que já está avaliando as imagens e apurando os responsáveis pelas agressões. Diante dos indícios de irregularidades na conduta dos seguranças, o Ministério Público requisitou para a administração municipal uma série de informações e documentos para verificar a legalidade do contrato e a atuação dos profissionais. A Prefeitura de Areal ressaltou ainda que, diante de qualquer irregularidade, a empresa será notificada e poderá ser suspensa de futuras contratações. E com essas informações nós encerramos a parte aqui das cidades da nossa região de cobertura, mas é claro, ainda temos a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, hoje é terça-feira, então já estamos começando essa semana, mas terminando mais um mês, já estamos nesses últimos dias do mês de fevereiro. E é claro, a gente quer saber como é que vai ser amanhã. Por isso, estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai contar como é que vai ser essa quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente como é que vai ser o dia amanhã aqui por perto, nas outras cidades da nossa região de cobertura e, é claro, também em Petrópolis.
Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos vivenciando aí alguns dias de chuva, né, sem pausa, e tá todo mundo ansioso para saber quando que vai dar uma cessada, né, nesse período de chuvas. Mas, bom, como de costume, começando a nossa previsão do tempo por Nova Friburgo, a previsão para essa terça-feira é parecida com a segunda-feira. A previsão é de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão é de chuva forte pela manhã, mas com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. E nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão também é parecida. Aqui na cidade imperial, a previsão é de sol com muitas nuvens, chuva já pela manhã, durante a tarde e à noite a chuva continua. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão na cidade é igual aqui na cidade imperial, com sol e aumento de nuvens e chuva já na parte da manhã, com grandes chances de chuva forte à tarde e também à noite. E as temperaturas são um pouco mais altas, como de costume, variando entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em 3 dias, a previsão é exatamente a mesma, com chuva pela manhã que segue durante a tarde e a noite. E em 3 dias, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. Então a chuva vai persistir. Exatamente, Evelyn, mas a chuva persiste e é uma característica do verão. Essa chuva é uma característica do verão, é aquela chuva que a gente tem no fim de tarde, no período da noite, que é bem típico dessa estação. E também, junto com ela, a gente está observando temperaturas mais altas. Aqui na região serrana, ali as máximas na casa dos 25 graus e também lá na região centro-sul, na proximidade dos 30, 29 em Paraíba do Sul e 30 em Três Rios. Então a gente pode observar que as características do verão permanecem em todas as cidades da nossa região de cobertura. A gente pode destacar também que, apesar dessa característica e também dessa chuva que a gente está noticiando ser típica dessa época do ano, a gente está observando também algumas alterações, que ontem, por exemplo, aqui em Petrópolis, a gente teve aquele dia mais nublado, um pouco mais abafado, mas não choveu. Então, fugiu um pouco dessa nossa expectativa, da nossa previsão do tempo. Porém, a gente segue aqui informando para vocês que, pelo menos de acordo com a previsão, essas são as características esperadas para quarta-feira, na realidade, já estou me adiantando. Gente, e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, com exames nas mãos e esperança no olhar, a comerciante aposentada Doris Zender, de 68 anos, moradora de Nilópolis, foi a primeira paciente atendida pelo Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense, o Oncobaixada, em Nova Iguaçu, que iniciou o funcionamento na última quinta-feira. Casada, mãe e avó de 3 netos, ela recebeu o diagnóstico no início de janeiro, após exames realizados no Rio Imagem Baixada. A comerciante vai começar o tratamento perto de casa. O Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense começou os atendimentos no dia 19 de fevereiro em Nova Iguaçu. A comerciante aposentada Doris Zender, de 68 anos, moradora de Nilópolis, foi a primeira paciente atendida pelo Oncobaixada. Ela ressaltou que está aliviada por começar logo o tratamento, especialmente por ser perto de casa. Facilita em tudo, entendeu? Em horário, em tudo. Entendeu? Vai ser uma coisa muito mais rápida, entendeu? Eu não vou ter tanto problema, negócio de trânsito. E para mim facilitou demais mesmo, muito mesmo. A gente tem que tratar o paciente como fosse o nosso, né? Nosso pai, nosso tio, nosso irmão. Acho que isso é fundamental, né? Acho que a gente fez um juramento cuidar do próximo. A descentralização do atendimento para moradores da região metropolitana e do interior do estado faz parte do compromisso do governador Cláudio Castro de levar a oferta de serviços de saúde para mais perto dessa população, historicamente menos assistida. Ele vem para diminuir o tempo, né? Principalmente o tempo do tratamento em si, né? Diminuindo a fila, assim. E realmente, não é só para o paciente, né? Essa locomoção, para
para os acompanhantes que vão acompanhando dele, né? E esses pacientes, muitas vezes, quando realizam determinado tipo de quimioterapia, ficam muito enjoados. Esse deslocamento, às vezes, piora esse quadro deles. Somente no primeiro dia de funcionamento, 50 pacientes foram atendidos com 10 consultas iniciais para cada tipo de câncer: urologia, ginecologia, mastologia, tireoide e dermatologia. O atendimento será ampliado de forma gradativa por meio do Sistema Estadual de Regulação. A gente vai fazer o atendimento desses pacientes. Se houver necessidade de realização de algum exame de imagem, eles vão fazer aqui ao lado, que aqui é um complexo, né? Então, um centro de imagem. A gente não teve necessidade de colocar outro tipo de tomografia, outra ressonância dentro do onco, não. A gente vai fazer tudo aqui em anexo, diminuindo assim também a espera desses pacientes na fila em relação à parte dos exames. Nosso objetivo aqui no Instituto Oncológico é atender cada paciente de forma particular, atender com proximidade, com acolhimento, com cuidado que esses pacientes merecem. São pacientes que estão chegaram aqui pela primeira vez, que vão vir aqui ao longo dessa semana. Então a gente vai ter todo o cuidado para atender esses pacientes de forma particular, de forma cuidadosa, de forma acolhedora. No primeiro dia, Doris passou por uma avaliação e também pela equipe de oncologia clínica. De acordo com a coordenadora da oncologia clínica da unidade, a médica Érica Costa, nessa etapa inicial o paciente é avaliado quanto à necessidade de estadiamento, que é o processo que determina a expansão do câncer no corpo, exames complementares e procedimentos pré-operatórios. A gente possa vencer e ser à frente do tempo, né? É isso que a gente importa. É isso que a gente... não está sozinha. A paciente não está sozinha. A partir de agora a gente está juntas. Isso! O Oncobaixada forma, ao lado do Rio Imagem Baixada, o maior complexo de saúde da história do estado do Rio de Janeiro. O projeto recebeu investimento de mais de 87 milhões do governo do estado. Com 12 mil metros quadrados, a unidade vai ter capacidade máxima para 5 mil atendimentos, 340 internações e 300 cirurgias por mês. Ao todo, são 100 leitos exclusivos para oncologia, sendo 81 de enfermaria, 10 de UTI, 8 de cuidados críticos e 1 de estabilização. E olha só, gente, agora falando sobre saúde também, mas num ponto um pouco diferente. No balanço da Operação Rodovida, a Polícia Rodoviária Federal informou nesta segunda-feira que das 1.172 mortes nas estradas federais brasileiras registradas nos últimos 66 dias, um total de 514 vítimas esteve em acidentes que envolveram veículos de carga. O número representou 43,93% do total. Os acidentes com esse tipo de veículo totalizaram 3.149 casos. Eles representam 23,81% do total de sinistros nas estradas. Os dados foram apresentados em um evento na cidade de Aracaju, no encerramento da operação. A Operação Rodovida começou em 18 de dezembro do ano passado e durou até o último domingo. A corporação afirmou que, dentre esses acidentes com veículos de carga, as colisões frontais foram as que mais resultaram em morte, com 288 no total. Durante o período carnavalesco, pelo menos 130 pessoas morreram nas estradas. Segundo a corporação, foi o carnaval mais violento da década. Os números mostram ainda um aumento de 8,54% nos acidentes de trânsito graves durante os dias de folia. A maioria das vítimas estavam em automóveis e motocicletas. Durante toda a Operação Rodovida, ao menos 1.200.000 veículos dos mais diferentes tipos apresentaram excesso de velocidade. Outros números que trouxeram preocupação à corporação foram de 58,7 mil ultrapassagens irregulares e 11.100 motoristas embriagados ao volante. Segundo a PRF, a proposta da operação foi de fazer a segurança nos períodos de maior movimentação nas estradas, o que incluiu as férias escolares e as operações Natal, Ano Novo e Carnaval. E olha só, gente, com essas informações nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Mas antes, eu tenho um convite e um aviso para vocês. Primeiro de tudo, o convite para seguir as nossas redes sociais, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano lá no Instagram, onde você tem todo o nosso conteúdo em primeira mão,
muitas das vezes coisas exclusivas até mesmo para as nossas redes sociais. E agora também tem um aviso, no restante dessa semana, a apresentação do Correio Petropolitano Debate ficará com Jonathan Joras, mas fiquem tranquilos, semana que vem estarei de volta. Agora sim, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho temos uma entrevista inédita para vocês. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego.
resultado de exames, são mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. E olha só, gente, estamos aqui com a Ana e com a Carol, que vieram conversar com a gente sobre um espetáculo musical. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Também um prazer receber vocês aqui no programa. E antes da gente começar a, de fato, falar sobre esse espetáculo musical, falar sobre música no geral, queria que vocês duas se apresentassem para o nosso público. Eu sou Carol Panese, compositora, violinista, e a Ana vai se apresentar, mas eu queria já dizer que é uma honra incrível ter essa musicista maravilhosa aqui nessa estreia desse trabalho. Ana de Oliveira. Bom, eu sou a Ana de Oliveira, violinista, pesquisadora, e também uma honra enorme aqui ao lado da Carol, no projeto, e é isso. Perfeito, gente. Então, para a gente começar agora, todo mundo já se conhecendo, queria que vocês contassem um pouquinho da história de cada uma, contassem a história de vocês na música. Eu começar? Bom, comecei na música, acho que com uns 11 anos, fui no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, mas quando eu tinha 17 anos eu conheci um músico fantástico, que se chama Tibere Zuarg. E esse músico, ele é baixista do Hermeto Pascoal, de grupo, por mais de 50 anos. E eu toquei com ele por 13 anos. Então, essa foi a minha maior escola, essa formação da música universal, do Hermeto. E eu toco violino e outros instrumentos também. Então, hoje eu trabalho mais com as minhas composições, com meus arranjos. E eu devo isso a essa escola da música universal. E eu comecei a tocar violino aos 5 anos de idade, ouvi o instrumento e fiquei apaixonada muito cedo. E eu tenho uma formação basicamente de música de concerto, sendo que eu sempre me interessei e amei fazer música instrumental, mais criativa, música brasileira, música contemporânea. E aos 17, 18 anos de idade, eu conheci o Hermeto Pascoal, que era jovem em São Paulo, e aquilo também definiu muito o pensamento, né? De não enxergar a música como algo fechado, sem fronteiras. Eu vivi quase 10 anos na Alemanha, onde eu me formei, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu vim para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Daí eu fui espada da Orquestra Brasileira durante 10 anos, e nos tempos mais recentes, eu me dedico muito ao meu grupo, o musicista Sérgio Haas, tenho meu trabalho solo também, e agora essa novidade da Carol. Sou uma camerista, faço solos com orquestra, dou aulas, então é uma atividade bem múltipla, e a música que eu trabalho é sem fronteiras. É verdade, gente, um trabalho sem fronteiras é realmente uma arte sem fronteiras. E eu queria saber de vocês, agora que a gente já conhece um pouquinho da história de vocês, queria saber justamente como que houve essa união, como que surgiu essa ideia. Bom, acho que esse grande catalisador é a música do Hermeto, né? Eu e a Ana, a gente já se conhecia, assim, de uma assistir a outra tocar, né? Ser fã, eu sou muito fã da Ana. E desde que eu comecei a tocar violino, o nome da Ana já era, assim, sabe? Eu lembro, nossa, Ana, sempre muito maravilhosa, assim, grande virtuosa, inspiração. E recentemente a gente começou a fazer umas trocas e eu comecei a fazer umas aulas mesmo com a Ana de técnica de violino. E a gente se conectou muito forte, assim, tanto musicalmente quanto pessoalmente. E aí daí a gente foi elaborando coisas, aprovamos um projeto no BNDES
para fazer uma camerata, onde nós duas lideramos essa camerata, e eu trago os meus arranjos, também em homenagem ao Hermeto Pascoal. E a partir daí, desdobramentos de duo e quarteto. E sexta-feira, ou sábado, na Casa de Petrópolis, será a estreia desse duo, que leva o mesmo nome da camerata, que é o Brasil Universo, que é o nome de um álbum do Hermeto. Então, na verdade, é uma grande homenagem a esse músico que recentemente fez a passagem, mas que já é, né, muito eterno. Sem dúvida nenhuma, é muito eterno. E eu queria saber de vocês duas, qual é o sentimento de fazer essa homenagem, de poder ter esse espaço para homenagear esse grande artista da nossa cultura brasileira? Bom, eu fico muito orgulhosa, porque eu conheci o Hermeto lá atrás, né? Muitos anos, e sempre fui muito apaixonada pela música dele. E para mim também poder realizar, eu tenho essas músicas que ele me deu há muito tempo atrás. A gente vai estrear uma, né? Que é um dueto de violinos. E é muito simbólico fazer isso com a Carol, né? Simbólico e real. Então, assim, é muito emocionante. Eu, nos últimos tempos, eu não convivi mais com ele, assim. Embora eu tenha encontrado pontualmente, mas ele está sempre presente na minha vida, no meu coração, nos meus ouvidos, na minha alma, né? Então, é uma maneira de compartilhar isso com as pessoas, esse amor à música, que é também amor às pessoas, né? A gente pode até destacar que tem aquele valor diferente, né? Grandes homenagens a grandes artistas, é claro, são sempre muito relevantes. A gente tem uma cultura que, assim, a gente reconhece muitos dos nossos grandes artistas. Muitas das vezes a gente demora um pouco para ter esse devido reconhecimento, mas eles acabam sendo reconhecidos. Mas para você que conviveu, que teve contato, é um pouco diferente, não é mesmo? Sim, eu devo, assim, muito mesmo a toda a minha carreira, a minha história musical, ao Hermeto, né? Então, o Itibrezoar, que eu falei que eu toquei durante 13 anos, né? Foi a minha faculdade, assim, mestrado nessa música. O Hermeto chama essa música de universal porque justamente é uma música que abrange tudo, né? Abrange todos os estilos, não tem preconceito com nada. É uma música muito viva, muito contemporânea, mas unindo também as tradições, o regionalismo. E o Hermeto é um músico já, assim, consagrado no mundo inteiro, né? E a gente tô falando no presente dele, porque a gente combinou de falar dele, da figura dele sempre no presente, porque ele sempre, ele era futuro, né? E agora ele é presente. Então, eu acho que o Hermeto, ele é um dos artistas que eu vi ter bastante reconhecimento em vida, né? Ele recebeu muitos títulos e muitos prêmios e bastante reconhecimento, não só nacional, né? Internacional. E eu acho que isso é só o começo. Eu acho que a gente nem tem totalmente a noção do que é ser contemporâneo desse grande músico, sabe? Dessa figura tão criativa. Eu acho que isso daqui a 50, 100 anos vai ser melhor, com perspectiva a gente vai ter uma ideia melhor do que foi esse marco dessa passagem da música do Hermeto no mundo. Você pode destacar que, vivendo o momento histórico, é muito mais complicado da gente realmente perceber a proporção dele. É muito complicado, a gente pode dar um exemplo, agora a gente está falando de uma coisa muito feliz, é claro, falando da música, mas a gente pode dar um exemplo que é um pouco mais complicado, que é o período pandêmico, que era, durante ali o momento, era difícil a gente entender exatamente qual era o tamanho daquilo que a gente está vivendo, e isso se aplica para todos os períodos da história, para todos os pontos da história, porque é muito mais fácil, muito mais simples você analisar algo depois que já foi finalizado, depois que já teve um fim. E durante é realmente algo que a gente vai aprendendo aos poucos, nós vamos reconhecendo aos poucos, para assim, depois, futuramente, como você mesmo disse, daqui a 100 anos, a gente conseguir entender realmente esse movimento musical. E, Carol, eu queria fazer uma pergunta que é relacionada a um ponto que você trouxe. Essa questão de uma música muito ampla, uma música sem preconceitos. É muito interessante a gente perceber, a gente ver, escutar na realidade, né? A gente está falando de música, um estilo musical que ele não se limita, na verdade, um estilo musical que ele é muito amplo. Queria que vocês, como musicistas, falassem da importância desses estilos musicais. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou forjada nessa escola. Então,
apesar de achar também super importante as tradições mesmo, cada estilo, né, cada gênero musical ter ali as suas vertentes que estão ali defendendo aquela estrutura também, isso é muito importante para que permaneçam, né, os estilos atravessando os tempos. Mas eu gosto muito, né, dessa mistura, dessa possibilidade de interagir com o máximo de colorido possível, né? Então, desde dessa união, dessa mescla da música erudita com a popular, porque na verdade eu não gosto também muito desse termo, porque tem muita erudição na música popular também. Então, mas digamos assim, a música de concerto, né, e misturar esses universos com a improvisação, com momentos de mais espontaneidade na música. Então, eu acho fantástico essas misturas. Eu acho que nós já somos fruto de mistura, né? Eu acho que ser brasileiro já tá no meio de um caldeirão com muitas variantes e também poder passear pelos estilos. Então, a gente vai tocar um pouco de choro, um pouco de forró, um pouco de música erudita também, né? Mais nesse formato, música de concerto, porque apesar de ser uma composição do Hermeto, né, dedicada à Ana, é uma composição para duo de violino, é num formato de música de concerto, de música erudita também, contemporânea. Então, eu acho que tem uma coisa que é importante lembrar, que é o próprio violino em si. O violino é um instrumento, se você estudar a história do violino, ele vem lá atrás do fiddle, ele vem da música popular, digamos, do povo que era feito na rua. Isso daí, durante a história da música, foi se subvertendo, voltando às origens. E você vê o violino em todas as culturas. Você vai para a Índia, tem violino. Você vai para a África, tem algum tipo de violino. Para a Irlanda, para todos os países, né? Então, é um instrumento universal também, que se presta a essa ampla linguagem, né? Em todas as culturas, em todas as épocas. E a própria criação de improviso, né? Os concertos de violino, antigamente, a cadência era um momento de improviso do solista. Isso também, no decorrer, teve um momento ali da história da música que tudo ficou mais rigoroso, mais fechado, como se fosse assim, mas não em sua origem, né? Então, acho que os tempos de hoje tem essa... Eu acho que com o próprio conhecimento histórico também, a gente se dá essa liberdade de defender isso com um conceito, né? Com conhecimento mesmo, né? Então é isso, essa é a união desse instrumento universal numa música universal, né? Não há dúvida. Inclusive, falando sobre essa questão popular do violino, essa origem popular do violino, a gente pode até fazer uma relação com um tópico bem atual, uma utilização bem atual, que foi dentre as escolas de samba que desfilaram na Marquês de Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro, nesse ano de 2026, a gente teve o Salgueiro, que durante seu samba enredo tinha violinistas trazendo essa cultura popular, trazendo essa cultura realmente brasileira e mundial, a cultura musical, e trazendo esse instrumento musical que tem essa origem popular, como você mesmo disse, Ana, de volta para esse palco, que é um grande palco da música popular, da expressão popular artística, não nesse caso uma expressão musical e também uma festividade, mas que tem muito dessa origem popular que a gente está destacando. E, gente, eu queria saber de vocês, agora falando mais sobre vocês mesmos, não falando sobre o estilo musical em si. Queria saber como é que estão as expectativas para essas apresentações. Eu tô muito emocionada, né? Primeiro porque a Casa de Petrópolis é um lugar muito, muito especial também, que eu já me conectei, que tem um público muito... caloroso mesmo. Eu gosto de lugares onde a gente toca à vontade, assim, sabe? Acústico, pequenas salas, essa coisa mais intimista. E, como já falei, para mim é uma oportunidade de ouro, né? Tocar com a Ana é maravilhoso, assim, tocar com pessoas que têm a desenvoltura como ela. E estou muito ansiosa, na verdade, para ouvir o som mesmo, para juntar esses universos, para ver o que a gente vai trazer de sonoridade, né, para isso. E aí, vamos estrear, né? Eu vou estrear meu violino de 5 cordas nesse concerto. Eu já tenho tocado ele, fazendo uma pesquisa, mas ainda não toquei em público. Fiz um pequeno vídeo, assim, então vai ser uma estreia também do violino, em arranjo da Carol, numa obra de meu parceiro, Sérgio Haas, que eu vou tocar também, uma estreia mundial. Tudo nesse ambiente lindo que é a Casa de Petrópolis, né?
que na realidade cada uma de nós já tinha tocado lá, né, Sim, Carol? verdade. E agora vamos tocar juntas lá pela primeira vez. É uma casa, é um espaço muito nobre, né? Histórico também, a arquitetura maravilhosa, acústica. E o público também tem um público bem amplo, né? Sim, bem variado. Então a gente está aqui ansiosa, louca para ensaiar. Certeza, agora as expectativas já estão lá em cima. Claro, vocês já falaram, já conhecem o local, mas tantas primeiras vezes, né, tantas estreias nesse momento, é claro que a expectativa para vocês e para o público ficam, obviamente, lá em cima. E, gente, eu queria saber, só para a gente ter mais detalhes para poder passar para o nosso público, de como é que vai ser realizado esse show, no quesito de horários, como é que as pessoas podem fazer para comparecer, como que é essa parte? 19 horas na Casa de Petrópolis, a Casa Cultural de Petrópolis, conhecida como a Casa dos Sete Erros, né? Os ingressos já estão à venda no site da casa. Você pode entrar lá no Instagram, na rede social da sua preferência, ou já vai direto, coloca no Google, né? Casa dos Sete Erros, Casa de Petrópolis, concerto. Sábado, 19 horas. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de destacar sobre essa apresentação, sobre essas expectativas, ou até mesmo um convite para o público? Agradecer o seu convite também, para a gente poder divulgar o concerto no programa. E realmente, uma expectativa é algo, é um acontecimento, né? Música, tanto para mim quanto para a Carol, vai ser, modéstia à parte, vai ser muito lindo. A dúvida vai ser muito lindo, gente. Eu que agradeço vocês terem comparecido aqui no programa. Um prazer receber vocês. E é claro, é sempre um prazer a gente exaltar nossa cultura, exaltar nossa música, que a nossa cultura move a nossa sociedade. Gente, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer receber vocês. Muito obrigada. Você vai? Estou aqui, já estou me planejando para a gente poder acompanhar e, é claro, poder prestigiar esse grande evento. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E agora, gente, eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.